Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, Brasil! Olá, amigos produtores rurais. Muito boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro, terça-feira, 17 de junho de 2025, onde nós já estamos iniciando a nossa edição, focados e preocupados lá com o centro do Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul, novamente debaixo d'água, por incrível que possa parecer. Quer dizer, avisados estamos, a meteorologia disse que vinha muita chuva e ela veio realmente, estamos em alerta, a previsão, o sistema de defesa civil, todos apavorados e assustados com a quantidade de água que está descendo nesse instante pelo rio Toropi. O rio Toropi fica ali naquela região de Santa Maria, São Vicente, e está inundado novamente. Nós temos imagens nesse instante da ponte entre a cidade de Jaguari e São Vicente, ali na região de Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul. Veja a situação e o volume de água. Bom, com esse buraco aí, a ponte que liga São Vicente já foi, já era, ninguém passa, quantidade de água imensa. Temos o rio, a ponte do rio Toropi agora no outro ângulo, veja aí a situação e o volume de água que está caindo no centro do Rio Grande do Sul nesse instante, nesta terça-feira. É muita água. Veja agora na região de Pantano Grande, lá no interior. Veja como é que está o volume de água que está descendo em direção ao Ibicuí. Veja aí. Toda essa região esteve inundada exatamente um ano atrás. Quer dizer, houve três secas, duas secas, depois houve a inundação do ano passado, depois da inundação houve uma seca e vem a outra inundação agora. Parece um castigo, é uma tragédia em cima de tragédia. Lembrem-se, o que está acontecendo é o seguinte, o rio Toropi, lá da região de São Vicente, de Santa Maria, centro do Rio Grande do Sul, está descendo para o rio Ibicuí, que ele deságua no Ibicuí. E as águas estão descendo. Para onde eles vão descer? Para onde essas águas irão desaguar? Lá no Guaíba, novamente. Então, a gente está prevendo que daqui a 2 dias, mais enchentes lá na região do Guaíba, lá na região de Porto Alegre. É dramática a situação, né? Enquanto isso, os nossos dirigentes estão olhando a paisagem, podemos dizer assim. É muito grave a crise que está se abatendo sobre o Rio Grande do Sul. Fora isso, temos os problemas da política brasileira, da economia brasileira e dos conflitos mundiais. Ontem à noite, o Donald Trump avisou a população de Teherã sair porque vai haver grandes bombardeios e a cidade vai se incendiar. Essa é a previsão, porque há indícios de que existe realmente uma bomba atômica sendo feita de uma maneira rudimentar pelas forças do Irã. Então,
o mundo ocidental está olhando para essa situação, as consequências nós vamos abordar durante esse programa, as consequências econômicas, porque o petróleo sobe e os custos dos insumos da agricultura brasileira estão se elevando também. Muito bem, deixa eu agora ir para São Paulo, onde está o Sérgio Braga, onde ele também tem uma situação um pouco melhor da temperatura, do clima, como aqui também no nosso Mato Dentro, porque nós estamos com manhãs muito frias, mas com sol agora. Sérgio Braga, boa tarde. Muito boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Pela manhã, 14 graus, por volta das 5h30, 6 horas. Agora aquele sol, tempo bem aberto. Temperatura subiu bastante, viu, João Batista? 24 graus nesse momento aqui na capital paulista. E a expectativa é exatamente essa. Manhãs frias e as tardes com um calor um pouco mais intenso, né? Mas essa toada do quase inverno, que começa oficialmente dia 20 agora, o inverno na folhinha. De qualquer forma, a Folha de São Paulo traz exatamente esse destaque, né? Mostrando que a previsão do tempo, teremos aí as manhãs frias e as tardes mais quentes. De qualquer forma, daqui a pouquinho ele tem mais informações, além dessa questão toda relacionada ao clima, temperatura, as chuvas intensas no Rio Grande do Sul e muitas outras informações sobre a previsão do tempo em todo o Brasil. Nesse momento, por que eu estou transmitindo agora pelo celular, viu, João Batista? Há pelo menos umas 2h30, quase 3 horas. Falta energia aqui no bairro, na zona sul de São Paulo, bem próximo do aeroporto de Congonhas. Isso tem prejudicado e bastante. A gente percebe o quanto que a gente depende e é dependente da energia em todos os sentidos, inclusive da própria internet, viu, João? É dependente do governo, né? O Brasil está padecendo por essa desgovernança que nós temos no fornecimento de energia pelos governos federais. Ok? Pelo governo federal. Ok, Sérgio. Agora vamos falar de problemas políticos. Ontem à noite houve uma mudança sensível na política brasileira que poderá trazer consequências. Daqui a pouco eu analiso no meu comentário. Mas o que aconteceu ontem no Congresso foi realmente marcante, onde as forças do Centrão, que também apoiam, ou estavam apoiando o Lula, se rebelaram e votaram contra o imposto do Lula. O Lula, através do Haddad, queria colocar mais impostos sobre a sociedade brasileira e o Congresso votou contra. Veja a manchete da Folha de São Paulo. Com urgência contra IOF, Lula sofre derrota na Câmara com apoio em massa de partidos que têm 12 ministérios. A parte do Centrão, que tem ministérios negociado com o Lula, se rebelou, também não estavam recebendo as emendas e votaram todos contra o imposto do Lula, e isso vai trazer consequências evidentes para os rumos da política brasileira. Isso posto, como nós temos em condições de ter esperança, vamos à nossa mensagem de esperança, a nossa imagem de esperança, que é a bandeira brasileira, a bandeira mais bonita do mundo, como a gente insiste aqui, e através dela a gente passa a nossa mensagem de esperança e otimismo, que o Brasil vencerá. Nós estamos vencendo, nós vamos mudar a rota do nosso país. Essa é a nossa mensagem desta manhã de terça-feira, 17 de junho de 2025. Dito isso, Gleidson, Ricardo, vamos em frente com essa edição do Tempo e Dinheiro no ar. Muito bem, sejam todos bem-vindos, então, essa edição do Tempo e Dinheiro, terça-feira, 17 de junho de 2025, e já vamos aos destaques dos nossos especialistas, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, João Batista, semana curtinha, hoje é terça, amanhã é quarta, amanhã é uma sexta-feira. Feriadão americano na quinta, feriadão brasileiro na quinta, sexta vai ficar no meio do feriadão morto o mercado. Com relação ao mercadão, segue de lado, né? Uma semana frouxa, Chicago aí com soja sem rumo, né? Leve alta, leve baixa, não tá tendo fôlego. A questão da guerra continua a dúvida, né? Será que vai continuar? Como é que vai andar? Também tem dúvidas sobre isso. Tem que ficar cauteloso, essa guerra ainda tem coisa para aprontar. E se aprontar alguma novidade, pode ter peso positivo na soja aí para frente. O mercadão americano segue com safra
ela teve uma leve piora, já vamos comentar essa situação. O mercado esperava uma leve melhora, mas isso não foi o suficiente para dar uma arrancada nas cotações. O mercado segue exportando, também vamos mostrar aí que estamos com um recorde de acumulado na exportação da soja. E grandes faturamentos, já vamos mostrar os números. Esperamos vocês aí no Tempo e Dinheiro. O destaque vai ser o quê? A chuvarada no Rio Grande do Sul e depois a mudança do tempo com a chegada de frio semana que vem. Mas o destaque mesmo é a chuva no Forte no Rio Grande. Da Climatea, Ronaldo Coutinho. Uma terça-feira com oscilação, como o próprio Brandalize disse, no mercado da Bolsa de Chicago, principalmente com a soja. A gente vai observar agora o que acontece no mercado, uma variação positiva para o vencimento mais curto, soja negociada a $10,71,25, sobe 0,12%, milho a $4,33,40, recua 0,14%, a listingada do trigo, $5,48,10, alta de 2,07%. Em Nova York, o café a $333,10, $3,33,10 por libra-peso, recua 2,10%, o açúcar recua 2,60% a 16,09%, algodão a 65,11%, 0,5% de queda. Petróleo volta a subir 1,89%, bateu $71,58. Nesse momento, o petróleo sobe no mercado de Nova York. Ouro a 3.394,90, uma queda de 0,65%. Vamos aproveitar e acompanhar também o mercado cambial. Dólar, nesse momento, recua 0,25% a R$ 5,47,75. E o índice Bovespa, ações negociadas na B3, 0,5% de queda aos 138.564 pontos. Portanto, dólar e índice Bovespa em queda, Bolsa de Chicago oscilando bastante com relação e atenções voltadas principalmente para o mercado internacional. E agora, só piscando mais uma vez, está aí a soja, 0,07% nesse momento. Olha, já tem aí um delayzinho, né? A $10,69,25, sobe, desce, mas está aí, $10,69,25 nesse momento. E o café, negociado com queda de 2%, amplia a $3,33,38. Quanto ao mercado do boi gordo, terça-feira, hoje negociações seguem com ligeira alta em todas as posições. O mercado acompanha junho, lá na B3, 317,60, 0,05% de alta. Julho, 327,75, sobe 0,11%. Agosto, a R$ 330, 0,30% de alta. E o setembro, 331,40 nas negociações, 0,03% de queda. Gleidson, nós temos as cotações do mercado físico da Scott Consultoria. Daqui a pouquinho a gente confirma todas essas informações, inclusive teremos a participação direto do CPEA com as informações do mercado do boi gordo hoje e também de Isabela Camargo, direto Bebedouro, comentando as informações nesta tarde, nesta terça-feira. João Batista Olive, volto com você no estúdio. Pois é, e nós vamos apresentar agora o nosso Esopo. Chegou o momento dele e percebam que a mensagem, né, idealizada por Esopo há 430 anos antes de Cristo, entre 400 e 450 anos, cabe como uma luva aos dias atuais. Esopo no ar. Muito bem, vamos ao Esopo de hoje, que vocês vão ver que está muito atual, em cima dos conflitos e dos seus pretensos mediadores. Vocês vão perceber para quem Esopo endereçou essa fábula fabulosa há 400 anos antes do nascimento de Cristo. Encaixa como uma luva aos dias atuais. Então vamos lá. Título da fábula fabulosa de hoje: Os golfinhos, as baleias e a carpa. Segundo Esopo, golfinhos e baleias se engalfinhavam no mar. A batalha, renhida, já durava muito tempo, quando, vindo das profundezas, uma carpa, toda colorida, toda cheia de conversa, tentou reconciliá-los. Mas um dos golfinhos parou a batalha e falou para a carpa: antes morrer sob os golpes de nossos adversários do que ter você como mediador. Moral da história, segundo Esopo: em tempos de conflito, os insignificantes querem se fazer de importantes.
Mais uma vez, claro que essa fábula serve como uma luva para o Lula, que foi lá para o Canadá, no G7, querendo resolver os conflitos históricos cruéis numa mesa de bar. Bom seria, né? Mas é um insignificante. E aí eu deixo mais uma vez essa fábula para vocês refletirem, porque amanhã a gente volta com mais uma fábula fabulosa do meu amigo Esopo. Até amanhã. Muitas pessoas ligadas nas fábulas do Esopo, que nós voltamos todos os dias nesse horário. Depois a gente recorta, distribui, põe nas mídias sociais e o pessoal está reproduzindo. Também encaixa como uma luva, né? Será que o Esopo podia imaginar que nós aqui no Brasil iríamos viver uma situação dessa? Pois é a realidade humana. Aproveitando, nós estamos sempre terminando o nosso programa e distribuindo todos os nossos conteúdos na mídia social, mas nós temos lá no WhatsApp um grupo que é uma comunidade de informação, que é o Clube do Tempo e Dinheiro. É para isso que a gente quer chamar a sua atenção agora, para você se associar ao clube. Você entra no clube, você tem dois caminhos, você tem duas plataformas, uma comunidade com 15 editorias e também você, como assinante, tem direito a entrar na área fechada do nosso site, o Tempo e Dinheiro, voltado para os assinantes, onde nós temos todas as cotações do CPEA e da Scott Consultoria. O pessoal da pecuária tem todos os preços de mamando a caducando em todas as regiões do país para os assinantes. Então, seja assinante, ajude o Tempo e Dinheiro, nos auxilia a fazer o melhor programa do agro brasileiro, onde você, como assinante, você entra no grupo do WhatsApp e vai para o site. Você escolhe. Você tem direito às duas plataformas, pode usar as 15 editorias. Não, eu só quero uma, João Batista. Beleza, o que você quer? Eu quero entrar só na pecuária. Fica à vontade. Eu quero política, eu quero sustentabilidade, eu quero clima, eu quero soja. Está tudo ali, tudo separadinho, né, para não haver confusão, para a sua preferência e dessa forma você ser um produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Como é que você faz para entrar? Manda uma mensagem de WhatsApp nesse número aí, 199-9813-2915, repetindo devagarinho, 199-9813-2915, você manda a mensagem, a dona Léa da Luz pega o seu contato, pega os seus dados e coloca você, e você tem 7 dias para experimentar, sem pagar nada, grátis. Aí, gostou, fica, não gostou, né, não sai, etc. Mas eu tenho certeza que você vai ficar, porque as pessoas estão chegando, as pessoas estão olhando e percebendo que nesse caos de informação, com notícias de todos os lados, nós somos os editores do agro, nós somos as pessoas que escolhem, né, a sua informação dirigida para que você não perca tempo nesse meio desse caos da informação aí. Como eu sempre digo, nesse meio dessa torre de Babel, nós temos o Clube do Tempo e Dinheiro. Assine e vamos em frente. Muito bem, Gleidson, vamos em frente agora porque nós vamos saber das notícias do agro baseado nas manchetes do Notícias Agrícolas. É o Giro Rural com Sérgio Braga. Etanol CPEA. Movimento de baixa no preço do hidratado perde força. Açúcar. Ainda em queda, indicador volta ao patamar de outubro de 2022. Trigo CPEA. Avanço da semeadura e fraca demanda pressionam os valores. Mamão CPEA. Baixa oferta impulsiona preços no Espírito Santo. Batata CPEA. Produtividade na Chapada Diamantina se recupera no mês de maio. E o rendimento médio mensal fica em torno de 50 toneladas por hectare. Agora estou voltando para o Sérgio, que ele tem o resumo, as manchetes das principais notícias da economia e da política do Brasil e do mundo. Sérgio Braga. Da BBC, guerra entre Israel e Irã chega ao 5º dia com mais de 240 mortos. Trump deixa o G7 mais cedo. O Poder 360. Irã sinaliza desejo de trégua e retomada de negociações. Teherã sugere conversa com israelenses sobre o programa nuclear após 5 dias de bombardeios, mas exige que os Estados Unidos fiquem de fora. No jornal Globo, líderes do G7 pedem desescalada de tensões no Oriente Médio, mas reafirmam o direito de Israel a se defender. Declaração conjunta reforça ainda que Irã não pode ter acesso a armas nucleares.
Ataques de drones e mísseis russos em Kiev matam pelo menos 14 pessoas. A ação é uma das mais letais da capital ucraniana em meses. Da revista Exame, agronegócio dos Estados Unidos perde 2 bilhões de dólares com guerra comercial de Trump. Da Folha de São Paulo, Correios, mercado de trabalho, Justiça decide que os Correios não podem exigir volta ao trabalho presencial. A estatal está sujeita a multa diária de R$10 mil. Na revista Veja, Alcolumbre pode abrir nesta terça-feira CPMI para investigar corrupção no INSS. No Metrópolis, mais de 60% dos votos pela urgência da derrubada do IOF vieram da base governista. A aprovação da urgência da matéria ocorre em meio ao impasse entre legislativo e executivo diante da elevação das alíquotas do IOF. O que a Folha pensa? Recursos públicos no Brasil são, sim, suficientes. Já o Estadão, trajetória fiscal do Brasil rumo ao desastre inflacionário. Ignorar a realidade fiscal é aprofundar a desigualdade. E da Folha de São Paulo, entidades sindicais criticam declarações do Rei do Ovo em entrevista à Folha sobre o Bolsa Família. Muito bem, amigos, vocês viram as manchetes, mas o nosso destaque é para o resultado da votação de ontem lá na Câmara dos Deputados, quando a lei do imposto, vamos chamar assim, a lei do imposto do Lula foi derrotada pelos seus aliados, principalmente. O importante é fixar no resultado final. 444 deputados votaram, compareceram, e 3,5 por partes contra uma votou contra o imposto, ou seja, praticamente quase 4-1 contra o Lula, com votos dos seus aliados, que tem ministérios, 12 ministérios, mas que não estão recebendo o reparte das emendas. Então, será que foi o protesto? Preste atenção. O resultado disso é o significado da votação. Qual é o significado? Então, a Câmara e seus aliados se descolaram do Lula. O PT, desesperado através da Gleisi, está mirando foco no seu outro aliado, que é o presidente do Banco Central, indicado por eles, o Galípolo. Então, a configuração, o retrato que nós temos é de Lula cercado. Enquanto isso, o seu ministro da Fazenda, o homem predileto, seu braço direito, entra em férias no meio da batalha. O Haddad entrou em férias. E o Lula? O Lula foi para o Canadá na reunião do G7, que foi convidado como assistente, tentando intervir nas discussões, se fazer de importante. Por isso que nós dedicamos a ele hoje a fábula do Esopo. Muito que bem, mas aonde nós queremos chegar? Nós queremos chegar onde nós estamos na economia, no estado de espírito de depressão. As pessoas não acreditam numa solução desse jeito para o país e nós precisamos de otimismo, de entusiasmo, que é a palavra mais importante da vida. Viu? A palavra importante não é amor, filho, não, é entusiasmo. Sem entusiasmo você não sai da cama. E o Brasil precisa de entusiasmo. Em contrapartida nós temos o Lula dando dinheiro para os seus interesses particulares, principalmente para países terroristas, grupos terroristas. E, por incrível que possa parecer, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, vendo mais uma vez seu estado pela 5ª vez se deteriorar com as chuvas que estão acontecendo, resolve patrocinar o Carnaval do Rio de Janeiro, vai dar dinheiro para a Portela, usar o dinheiro do povo do Rio Grande do Sul desesperados para prestigiar a Portela, que, claro, vai carregar o estandarte do Eduardo Leite. É o fim do mundo. Por isso que nós estamos aqui nessa batida, pedindo o impeachment de Lula. E agora, com essa comprovação da eleição, da votação de ontem da Câmara dos Deputados. Preste atenção. Aquela votação sinalizou que já existe voto suficiente para a Câmara dos Deputados, para o Congresso, enfim, através do Senado, começar o processo do impeachment. Já há votos para o impeachment,
Portanto, mais do que nunca, aqui no Tempo e Dinheiro, nós exigimos o início do impeachment já, para que logo, o mais breve possível, nós tenhamos mudança de governo. Portanto, impeachment de Lula já a partir de agora. Enquanto tem o desgoverno lá em cima, lá embaixo, no Rio Grande do Sul, o desgoverno está provocando manifestações dos produtores rurais que, apesar das enchentes, apesar da chuva, apesar do frio, continuam nas estradas. Vou dar destaque, porque hoje eles continuam, mas ontem eles fizeram uma grande manifestação em frente ao Banco do Brasil, lá em Frederico Westphalen. Depois foram para a BR-386, mais de 300 tratores para alertar a sociedade da falência inevitável do agro do Rio Grande do Sul, que precisa da securitização das suas dívidas. Veja a manifestação de ontem lá em Frederico Westphalen. Chuva, neblina, frio, e eles estão pedindo para que as dívidas sejam prorrogadas, para que eles possam continuar plantando e pagar as dívidas. Eles não querem perdão das dívidas, entendam isso de uma vez por todas. Eles querem um fôlego para continuar plantando, para continuar produzindo, para continuar tendo condições de pagar as dívidas. É a quarta tragédia e mais essa dessa inundação de agora. Muito bem, falando em inundação, vamos ao nosso foco, Tempo e Dinheiro, vamos ao Tempo, notícias do Tempo no ar. Bom, vamos começar pela evidência dessas inundações. A revista Oeste dizendo que o sul do Brasil está enfrentando ventos fortes e risco de granizo nesta terça-feira, e depois a frente fria que está sobre o Rio Grande do Sul vai avançar com alertas para tempestades severas. Depois dessas chuvas, em outras. A Folha está dizendo que o Rio Grande do Sul tem alerta vermelho para chuvas intensas ao longo da semana. Não é só hoje, não. Vai continuar a chuva. Daqui a pouco o Ronaldo Coutinho vai explicar a duração das chuvas. No Facebook nós temos uma imagem de uma tempestade de granizo que atingiu o município de Santana do Livramento, lá na fronteira com o Uruguai. Veja a quantidade de gelo que caiu sobre Santana do Livramento. Olha o destaque dessa chuva sobre Livramento. Foi uma camada de gelo sobre a cidade. Depois vieram as chuvas. Só essa noite, lá na região de São Borja, 150 milímetros. Veja aí o pluviômetro marcando, encheu o copinho d'água, muita água. E nós temos um mapa do Rio Grande do Sul mostrando que o volume esse é o volume previsto para 8 dias, mas vai cair nesses próximos dias, segundo o Agrotempo. E alguns rios, alerta ao Agrotempo, a Defesa Civil, alguns rios deverão sair do seu leito ao longo da semana. É outra tragédia que cai sobre o Rio Grande do Sul. Vamos ver agora em tempo real como é que está a situação do Brasil. O Brasil Central todo aberto, todo seco, como vocês veem, o norte com tempestades e a grande chuvarada que avança pela região central do Rio Grande do Sul, ali na região de Santa Maria, descendo pelo rio Ibicuí. Claro que amanhã as notícias e depois da manhã serão que o rio Guaíba está se elevando novamente com enchentes em Porto Alegre e ninguém fez absolutamente nada. Meu Deus do céu. Nos próximos 7 dias, como é que nós vamos estar? As informações do Sérgio Braga com base no levantamento do sistema Cosmos do INMET. Sérgio Braga.
Vamos à previsão do tempo de amanhã, dia 18 até o dia 24, com muita chuva prevista e registrada nesse momento sobre o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e parte do estado de São Paulo. Chuvas ainda intensas na região nordeste, faixa leste do nordeste, assim como no norte do Brasil. A partir do dia 20, a chuva começa a se dispersar para alto mar, mesmo assim tem muita chuva e chuva intensa no litoral do estado de São Paulo e parte também do litoral do Nordeste. Norte do Brasil continua com a situação de muita chuva e uma nova frente fria se aproxima a partir da próxima semana, dia 22 e 23, com muita chuva no dia 24 no Rio Grande do Sul e também parte do estado de Santa Catarina, além do Paraná, Mato Grosso do Sul. Brasil Central continua com uma situação de tempo mais seco e firme nesse período. Muito bem, agora vamos, claro, saber como é que fica na análise de quem entende de tempo, o Ronaldo Coutinho, direto da Serra Catarinense. Ronaldo, é com você. Boa tarde. De hoje até o dia 21, que vai ser sábado, nós temos o quê? Muita chuva pegando aqui o Rio Grande do Sul, principalmente começou ontem, a instabilidade está pegando toda essa região agora aqui, o Rio Grande, e vai continuar nessa terça, quarta, quinta e sexta, dá uma diminuída, mas ainda tem alguma chuva, mas bem menos. O problema maior é nessa terça, quarta e quinta-feira, e terça e quarta. E aí chove bem, principalmente aqui, ó, de toda essa faixa vermelha que vai de 100 a 150, a 180 milímetros. A chuva aumenta aqui em Santa Catarina, nessa parte aqui é bem-vinda, porque está precisando de chuva, principalmente a bacia do Rio Uruguai, aqui na divisa com Santa Catarina e Rio Grande, que está num nível muito baixo, e a parte final da bacia do Rio Iguaçu também. Tu vê que o norte do Paraná para cima já não tem praticamente chuva nenhuma. Chove também com uma certa intensidade aqui, ó, entre Natal, João Pessoa, Recife, Maceió e Aracaju, e menos aqui na região de Salvador. Essa área aqui também pode ter alguma chuva significativa de hoje até sábado. E no norte do Brasil, onde é o de praxe. Nessa grande área central, está seguindo a climatologia, que é pouco ou nenhuma chuva. Nos próximos 15 dias, continua chovendo bem aqui até o comecinho de julho, no norte, bom vazio de chuva, mas olha que aumentou a chuva aqui, ó. Também Rondônia, Acre, e continua com muita chuva aqui no sul, ó. Aumenta a chuva no Paraná, boa parte do Mato Grosso do Sul, boa parte de São Paulo, sul de Minas e Rio, mas principalmente Paraná, Santa Catarina e mais ainda no Rio Grande do Sul. Nós vamos ter chuva agora, dá uma parada, volta ali a chuva entre domingo, segunda e talvez terça, depois para, dá uma esfriada boa e volta a chover no final da outra semana. Semana que vem também está indicando um frio bem acentuado. Já começa a acender um sinalzinho amarelo com uma geada mais ampla aqui no sul, lá por terça ou quarta-feira. Então, a tendência é que a gente tenha muita chuva aqui no centro-sul, sul do Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo e região sul, pedacinho da Argentina, Paraguai e norte do Uruguai. E também um bom volume de chuva aqui, ó, na região entre o litoral da Bahia, Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. O interior da região, tempo seco como de praxe. Aqui também está finalizando a estação chuvosa, uma outra chuva. Na anomalia a gente vê aqui, ó, o Nordeste com uma situação boa, acima do normal, e bem acima da média aqui no sul do Brasil, principalmente o Rio Grande do Sul, mas também chama atenção o Mato Grosso do Sul e São Paulo, que nós estamos numa época de estiagem, época de seca, que é o normal nessa época do ano. Então, ter chuva significativa nessa área não é comum. Esse ano a estação seca no centro do Brasil vai ser mais curta, tudo indica. E na temperatura, por enquanto, nós temos o quê? Acima do normal aqui no centro-sul e um pouco de frio aqui. Está fazendo frio. Hoje deu quase 7 negativo no Parque de Itatiaia, no Rio de Janeiro. Algumas cidades da Mantiqueira tiveram temperatura abaixo de zero, muitas cidades de Minas com frio, Serra do Espírito Santo, Serra do Rio, interior de São Paulo também, friozinho de manhã, esquenta de tarde. E tudo indica que a partir de domingo, segunda, uma nova massa polar pode pegar toda essa região aqui do Brasil, trazendo uma boa queda na temperatura e uma friagem que pode ser forte, pegando essa região aqui ao longo da próxima semana. Então curtam bem o calorzinho, que ele não dura muito não. Então, se realmente confirmar como está indicando, nós teremos temperaturas bem baixas a partir ali de domingo à noite, segunda-feira para frente e principalmente terça, quarta e quinta da semana que vem. Mas aí até lá a gente vai atualizando. Da Climatea, Ronaldo Coutinho.
Eita, Ronaldo, mais frio pela frente para todos nós aqui em cima. Muito bem, as informações do Ronaldo têm oferecimento da Lotus Biosoluções. Uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. Muito bem, eu estou recebendo aqui informações do Evandro Schemer, meu nosso amigo que está aqui no YouTube, uns membros aqui do Tempo e Dinheiro do YouTube, corrigindo as minhas informações sobre o rio Ibicuí. Está chovendo ali naquela região do São Vicente, ali na região do Toropi e tal. Só que o Ibicuí não desce para Porto Alegre. Ele vai para o rio Uruguai, ele é da bacia do rio Uruguai. No ano passado, quem causou o alagamento de Porto Alegre foi o rio Taquari e o rio Jacuí, que veio lá do noroeste, veio lá das montanhas, da serra. Esse está indo para o rio Uruguai. Também, Evandro, também quem manda um paulista querer se meter a falar da geografia do Rio Grande do Sul, né? Minhas desculpas, mas está corrigido. Obrigado ao Evandro Schemer. A Fabiana Silveira, lá de Piratini, Rio Grande do Sul, está dizendo que está com 19 graus agora lá em Piratini, nublado. Choveu sobre Piratini nessa madrugada 52 milímetros. Nesse instante, muita umidade lá em Piratini, naquela região de Bagé, e vem mais chuva aí. Apesar disso, vamos em frente. O Delmar Resdorfer também está com a bandeirinha ali, acreditando no Brasil. E o Gilmar Jair Cremonese vai direto no problema. Impeachment de Lula já, e vamos em frente. Isso posto, vamos ao nosso intervalo. Golico d'água, volto já com o Vlamir Brandalize. Em frente. Chamada geral para quem quer parar de perder dinheiro na agricultura. Chamada geral para quem quer ganhar dinheiro na produção agrícola. Entrem na nossa 18ª turma do curso de introdução aos mercados de commodities, ministrado pelo professor Maurício Bellinello. 18ª turma do curso de introdução. Você vai aprender como trabalhar com opções, travar o preço da sua commodity, do seu produto no papel, e deixar o produto livre para você negociar no momento que você quiser. Esta é a essência do mercado de opções. Venha aprender conosco aqui na 18ª turma do mercado de commodities. O curso já está aberto. Olha, mande uma mensagem para esse telefone. É um curso especial para todos os amigos do Tempo e Dinheiro. A convocação está feita. Nós esperamos você. Você também é daqueles que o dia só começa depois de um cafezinho? Eu adoro e sei que esse sabor irresistível começa lá no campo. É por isso que a LS Tractor, a marca favorita dos cafeicultores, desenvolveu o MT-7, um trator forte e de dimensões reduzidas que melhora ainda mais o trabalho de quem dá um show todos os dias na mesa dos brasileiros. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Agora o Tempo e Dinheiro está em mais uma TV aberta para todo o continente. Estamos no canal 31 da C3, parabólica digital, satélite B1, aberta para todo o continente. Assista o Tempo e Dinheiro no canal 31 da C3, antiga Climatempo, para que você, o senhor e a senhora, sejam os produtores rurais, mas bem informados do nosso Brasil.
Tempo e Dinheiro, agora na C3, canal 31, parabólica digital, aberta para toda a abrangência do nosso continente. E vamos em frente. Terça-feira, 17 de junho de 2025, Tempo e Dinheiro de volta para falar das notícias da soja e do milho com o Vlamir Brandalize. A soja, por enquanto, perdeu os 10,70 de novo, mas como varia? O gráfico mostra isso, ó, deu uma pluft, uma queda. Isso daí, essa queda aí, o Vlamir vai explicar para vocês que é uma boa notícia. O Vlamir hoje vai ter uma tarde de Miriam Leitão. Ó, tá caindo, mas é bom. Daqui a pouco. Gostaram, né? Tá bom. Então tá, 10,69 é o preço da soja nesse instante. Ah, meu Deus, só rindo mesmo. Vamos ver aqui os 4 vencimentos de Chicago. Aí isso daí, Gleidson, o julho 10,72 com 25 estava. Não, o julho está 10,72, o agosto está 10,75, então já estava em alta e o delay já derrubou a gente, hein? Então estava com 10,72, já perdeu os 10,70, o julho, o agosto 10,75, o setembro, que é o foco do Vlamir, 10,60, e o novembro, olha que bela subida no novembro, 10,68. Então, aquela queda ali do julho é uma boa notícia, segundo o Vlamir Brandalize. Vamos ver como é que ele explica. E aqui no Brasil, na B3, base Porto de Paranaguá, o julho 23,62 dólares. A saca, base Porto de Paranaguá, o agosto 23,64, o setembro 23,35, em altas leves. Daqui a pouco a gente vai passar os prêmios, portanto, esses preços aí dolarizados com base no Porto, não tem os prêmios, mas o Vlamir, a Brandalize Consulting já está passando os prêmios para a gente, e você vê na íntegra os prêmios de cabo a rabo lá no clube. O assinante já pode já entrar no clube que tem os prêmios exclusivos dos portos para você, pelo menos, compensar esses baixos preços da soja. Para entrar no clube, está aí, o Gleito está colocando na tela, mande uma mensagem de WhatsApp para a dona Leia, 199-9813-2915. Muito bem, isso posto, vamos agora saber das notícias da soja com Dom Vlamir Brandalize. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Dom Vlamir Brandalize, Curitiba, chamando. Boa tarde. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Semana boa, mas uma semana parada, João. Como é que é? Você está falando? Um dia bom, mas um dia... Não, a Miriam Leitão lá na TV Globo, na Globo, tal, se notabilizou para dizer assim, tem uma notícia muito ruim, os preços estão, mas isso é bom. Você vai dizer a mesma coisa hoje. A soja está caindo, isso é bom porque, olha a notícia, e é realmente muito boa a base dessa informação das quedas dos preços. Os preços estão todos recuando depois de terem subido no início da guerra. Por que está recuando, Dom Vlamir? Olha, João, hoje em função aí que o mercado financeiro, vamos dizer assim, o mercado do dinheiro, está acreditando que essa guerra não vai longe, né? Porque descobriu-se que o Irã tem um poderio militar muito fraco, né, com relação a uma guerra moderna. E ele estava apostando todas as suas fichas na energia nuclear, na bomba atômica. E isso foi parcialmente anulado, né? Então, há uma expectativa que o próprio governo do Irã venha pedir trégua e tentar uma negociação, João, porque o nosso amigo Ayatollah lá, vai atolar, ele não está querendo cair do poder, né? Então, esse é um dos objetivos que seria de Israel mudar o governo do Irã para um governo mais, vamos dizer assim, um pouco mais acomodado, não tão agressivo, né? Que nem governo democrático. Que nem são os Ayatollahs lá, que são muito ditadores e colocam em risco toda a região. Então, isso o mercado financeiro está vendo e automaticamente a soja andou lá com 7, 8 de alta, agora 2, 3 pontos de baixa, mas a boa notícia continua que ela conseguiu furar os 10,5 ali no setembro, e o julho 26, João, ele furou os 11, tá 11,05 nesse momento, o julho 26.
Ou seja, nós estamos entre 10,5 e 11 dólares as posições, sendo que o julho já chegou perto de 11,10. Então, o ambiente melhorou. A soja continua subindo pela escada, né, João? Isso que é um fator aí que a gente considera positivo para o mercado, para o produtor, porque todo esse movimento e guerra, ele vem trazer um apelo de alta nos insumos. O pessoal já viu aí que sentiu ureia subindo 50, 100 dólares a tonelada, e automaticamente isso reflete no custo de produção aí da safra, né? Aquele que vai deixando os insumos para a última hora pode enfrentar aí um custo de produção médio maior, vai precisar mais sacas de soja para comprar os insumos. Justamente porque nesses momentos aí de crise, de nervosismo, o mercado ele se protege do lado de cima, né? E a ureia, a gente comenta que a ureia ela entra principalmente agora na safra de verão no milho, e o pessoal do trigo aí que está plantando trigo no sul também usa muita ureia. E tem a gente conversando com alguns produtores do Paraná e do Rio Grande do Sul, eles apontando que vai comprar ureia ainda, não comprou ureia para o trigo, né? Veja a situação em cima do momento, está plantando a safra, o trigo está evoluindo, vai precisar, está querendo comprar na última hora, vai pagar mais caro, né? Podia ter pago mais barato aí nas semanas anteriores. Então, essa situação que o produtor tem que não deixar acontecer, né, João? Com relação a se preparar com os insumos. Quando ele vê que a relação de troca está boa, faz a posição, garante, toca o barco, né, João? Pois é, então, assim, em resumo, né, os ayatolás perceberam que eles estão sozinhos, com as bombas caindo na cabeça deles, não vão conseguir fazer a bomba atômica, gastaram bilhões para fazer a bomba atômica, empobreceram o Irã, os persas, e está tendo informações que nos chegam já, indícios de revoltas lá no interior do Irã, para trocar o regime dos ayatolás, e eles também se viram sem a China, sem a Rússia, se viram sozinhos. Então estão pedindo trégua, haverá mudanças, os preços da tela, pelo menos aqui nós mostramos, estão recuando, mas fica a pergunta, e os insumos também irão recuar quando, Vlamir, você imagina? Na realidade, os insumos, quando isso acontece, eles sobem pelo elevador, né? A soja sobe pela escada. O insumo sobe pelo elevador e quando ele desce pela escada, né? Ao contrário daqui a soja e os grãos descem do elevador. Então, nesse momento, o quadro é a maioria das empresas de insumos, aí, principalmente a ureia, estão fora do mercado, esperando para se posicionar, e aqueles que têm nitrogenado aí já estão puxando os valores. Então, esse o quadro no momento, João, porque principalmente a ureia, né? A ureia, o Irã é muito importante, né? O abastecimento é importante para nós também, né? Ele é um dos grandes fornecedores de ureia para o Brasil. E isso traz um impacto no custo de produção do produtor, né? Aquele que deixou para comprar na última hora vai pagar mais caro, né? E o grande comprador de milho brasileiro também. Vamos ver as consequências disso tudo. Aliás, hoje nós temos dois estrategistas de mercado para você ser o produtor bem informado, né, e trabalhar bem, né? Além do Vlamir, nós teremos o Robson Poluto da G-Trade já falando das suas estratégias, onde pegar, onde não pegar, o que fazer. E, por fim, para a gente entender esse imbróglio internacional sobre os preços, o Maurício Bellinello também está escalado para vir nos ajudar aqui a trazer informações preciosas para os senhores. Muito bem, Vlamir, então o mercado. Você me falou que o julho do ano que vem, 26, já furou os 11,10, indo para 11,26, quase já nos 11,5, Vlamir? Não, calma aí, João, segura a charrete aí. Ele está agora, nesse momento, o julho 26 está 11,06. 11,06. Ele furou os 11 dólares. Ele já bateu os 11,10 no melhor momento, aí agora de manhã, e agora está 11,06. Então ele está acima do 11, está ali no 11, né? Vamos dizer assim, arredondando. É uma boa posição, porque o mercado também está olhando, João, que o relatório do USDA de ontem, ele trouxe uma leve piora na qualidade das lavouras. Era esperado que o mercado acreditava que ia ter uma leve melhora, e ele veio uma leve piora. Então, ele veio com 66% da lavoura boa excelente, a semana passada era 68%, e o ano passado era 70%. Então, a lavoura de soja, que nesse relatório veio com 93% dela plantada, a média 94%, já mostra um leve atraso também no plantio, ela perdendo qualidade, porque teve muita chuva nas semanas anteriores, tem chovido mais do que é preciso nos Estados Unidos, João.
E isso atrapalha a vida do produtor. Dá para ver que em Illinois, ali onde está Chicago, o plantio está em 93% no estado de Illinois, que é o maior produtor. E a média é 95%. Então ainda falta plantar soja e a janela da soja boa já passou. Então agora o que vai sendo plantado para frente é uma soja de risco maior. Então é possível que a safra americana ela acabe tendo um problema de produção aí e não chegue às projeções de 118,1 milhões de toneladas que o USDA apontou no seu relatório de oferta e demanda esse mês, né? Então isso é a notícia boa do momento, é a leve queda da qualidade da safra americana, né, João? Isso que já está ajudando um pouquinho, talvez, a dar um suporte nas cotações, porque na questão da guerra, o mercado está andando de lado, né? O petróleo está em alta hoje novamente, né? Porque ele sempre é o que sente bastante, né? Tem a questão do transporte ali no Estreito de Hormuz, ali onde que o Irã domina. E isso, o mercado está desconfiado, porque o frete marítimo tem subido, o petróleo ele está se mantendo acima dos $70 o barril aí, com alta importante, né? Isso dá fôlego para as commodities, né? O trigo está pegando carona no petróleo hoje, só para que está mostrando a tabela completa aí. Essa alta do trigo é carona no petróleo e também indicativos que a Rússia está querendo valorizar mais o trigo deles, apontando que o trigo está barato e é o maior exportador mundial. E o relatório do USDA de qualidade de trigo, João, já que está aí, só para pegar o gancho, ele veio, vamos aqui, o trigo, ele veio com qualidade inferior, 52%, somente de lavouras boas excelentes. A semana passada era 54%, então caiu a qualidade do trigo americano, então a safra de trigo não vai bem nos Estados Unidos, a colheita da primeira safra deles de trigo está com atraso, está com 10% contra 16% da média, dá fôlego no trigo. Então, os dois maiores exportadores, Rússia e Estados Unidos, com problemas no trigo, e ele pegando carona no petróleo. Ok, bom, os preços estão subindo, descendo, ninguém tem garantia que se continua subindo mais, se vai cair e tal. Faça um hedge, dá uma freada, segura o preço, o melhor preço para você. Preste atenção no Bellinello, daqui a pouco a gente vai falar sobre hedge com o professor Maurício Bellinello. Vamos falar de milho, mas antes vamos ao Brasil, né? Negócios no Brasil, como é que nós estamos aqui com a soja no Brasil, como é que estamos hoje, negociando ou de lado também, Vlamir? Olha, o produtor quer mais, né? O mercado não evoluiu muito, ele evoluiu em relação à semana passada no balcão, alguma coisa, R$1, R$2, mas o produtor está esperando mais, e o produtor não precisa de caixa essa semana, e automaticamente quase nada de negócio. Tem 109 milhões de toneladas da safra negociada e tem uns 61 para negociar. Mas o que é um número bom é a questão da exportação, né? O Brasil segue batendo o recorde de exportação. Em função da guerra comercial, nós estamos enchendo as burras aí, né, João? Com navios que saem, a maioria para a China. No complexo soja é recorde histórico de embarques. Nós estamos aí, o complexo soja, farelo e óleo, 70,5 milhões de toneladas já embarcadas, né, de janeiro até agora. O ano passado era 69,3. Faturamento, quase 3,2 bilhões de dólares ou 17,3 bilhões de reais em divisas que entraram nessas 2 semanas do mês de junho, ou seja, em 2 semanas faturamos 17,3 bilhões de reais, Joãozinho. É por isso que o pessoal lá de Brasília, principalmente aqueles que não têm todos os dedos, querem meter a mão no jarro agrícola, né? Pois é. Como é gostoso gastar o dinheiro dos outros. Vlamir Brandaliz, vamos falar para o milho. Vamos no milho, vamos olhar o mercado do milho. Se deixar a gente fica o tempo todo aqui. Pá. Mas vamos lá, terça-feira, 17 de julho de 2025, mercado do milho com o Vlamir Brandaliz. João, com relação a milho, só para começar na exportação. Eu tenho que passar os preços. Espera aí. Então, isso aí, perdeu o preço. Então, mostra aí, Chicago. Primeiro os preços lá do milho em Chicago. Enche a tela, Gleitos. O julho, $4 com 32,25, está no vermelho, mas o setembro estava no verde, a 4,23 com 75, dezembro 4,38,5 e o março do ano que vem 4,53,50. Quer comentar o milho americano, Vlamir, rapidão? Olha, João, a boa notícia é que ele tentando segurar o 4,20 de base do suporte, né?
Então, o setembro também é importante, né? Porque ele é o pior mês, a cotação mais barata, né? E se a gente olhar lá na frente, o julho do ano que vem também já está acima de 4,70, 4,80. Então, mercado do milho, ele está tentando segurar, passou já, que ontem o mercado estava levemente negativo, né? Então, ele tem suporte dele mesmo, né? Existe falta de milho no mundo. É importante a gente salientar que não é bom até para o Brasil que a guerra continue lá no Irã, né? Porque se Israel acabar complicando a vida dos iranianos, que eles bombardeiem aí parte de infraestrutura, portos, estradas, pontes, isso complicaria muito as nossas vendas de milho para o Irã. O nosso maior cliente é o Irã, tem comprado de 5 a 7 milhões de toneladas por ano, e é importante que essa guerra seja curta, né, para a gente continuar vendendo em ritmo normal. Eles vão continuar comprando, isso é tranquilo, não tem problemas, eles precisam do milho. Então, esse é um ponto importante. No mercado de Chicago, ele segue. Por que ele não está avançando hoje? Porque ontem o USDA melhorou a qualidade das lavouras, né? O milho veio com a condição melhor, cerca de 72% de lavouras boas e excelentes, frente a 71% da semana passada. Então, a lavoura de milho melhoraram um pouquinho de qualidade. E o milho está todo plantado, a safra dentro do período normal, tem muita umidade no solo, mas está evoluindo bem, por isso que o mercado ele tem trabalhado mais calmo, né? Ele estava um pouquinho positivo agora pela manhã, com um leve apelo que vinha também do petróleo, né? Por causa do etanol, né? Isso que é o mercado de Chicago nesse momento, em que a safra americana vai bem, no caso do milho está indo bem. Muito bem, então agora milho no Brasil, na B3 Base Campinas, na tela, o julho 62,73 reais a saca, setembro 63,74, o novembro 67,55, olha o janeiro aí, R$ 72,03, último contrato negociado lá na B3 Base Campinas, Dom Vlamir. Olha, João, ontem a B3 estava caindo muito, né? Ela estava negativa, então ela precisava de uma correção positiva. E hoje, com leve alta em Chicago, já pegou carona nesse aí. Mercado de Porto hoje está pagando R$1,50 melhor que ontem também. Há mais interesse, né, no mercado de Porto, né? Justamente por que há mais interesse? Porque grande parte desse milho que é negociado nos portos brasileiros, ele tem como destino o Irã. E como na semana sexta-feira e na segunda, o mercado ficou incerto com relação ao Irã e agora está um pouco mais calmo, né, com essa situação, o mercado voltou comprador e voltou pagando melhor. Então isso ajuda na B3 também, em plena colheita, né? Porque o milho já caiu bastante, né? Lembra que a gente comentava aí a questão de uns 2 meses atrás, no novembro, né, que estava 82. Olha o novembro, garante o novembro aí, 82. Agora está 67, né? Tá quase R$15 mais baixo, né? Então, quem pegou aquele momento tá com caixa no bolso aí e tá valorizando o milho próprio, né? Esse é o quadro. Mas com relação a milho, ainda estamos lentos na exportação, porque a CSEX divulgou ontem, nós embarcamos praticamente em um navio só, 67.100 toneladas nesse mês de junho, e no acumulado do ano estamos com 6.200.000 toneladas embarcadas de milho. O ano passado tinha 8. Os embarques de milho devem ganhar força mais em julho, principalmente em agosto em diante, que daí a soja perde ritmo de embarque e o milho ganha forças. É isso que se espera aí com o milho, que temos potencial de exportar em umas 40 milhões de toneladas de milho esse ano. Muito bem, Dom Vlamir, para encerrar, passando a régua, mercado internacional, guerra, milho, tal, recado aos produtores nesta terça-feira. Olha, João, é uma semana de pescar, né? Porque o mercado da soja tem potencial de se valorizar para o produtor aí nos próximos dias, o ambiente é de possibilidade de valorização. Temos o milho com possibilidade de valorização também, de médio e longo prazo. E a questão principal tem que olhar aí a questão do governo. Qual é a nova safadeza que eles vão querer colocar aí para arrecadar mais, né? Que o mercado financeiro vai ficar de olho. Se tiver mais alguma atitude do governo que provavelmente vem, ele vai fazer dólar subir. Aí é essa hora que o produtor pode aproveitar.
Muito bem. Dom Vlamir Brandalize, mais uma vez, muito obrigado. Você percebeu que eu estou no voo solo hoje aqui, né? Solo de sozinho, né? O Sérgio lá perdeu, está sem energia. Sem energia em São Paulo, a maior metrópole da América Latina. E a Fernandinha está se preparando para dar um show lá na Hortitec, que é a feira das hortaliças lá da Olambra, hortaliças, flores e frutas, onde ela é uma atração, né? Então, ela foi lá organizar o show. E nós estamos aqui, eu e você voando, voo solo. Nós estamos muito bem. Obrigado. Quer mais informação, João? Quer mais informação? Claro, Ontem eu falei para a Fernanda que ia dar uma avaliada na questão do frango aí, porque frango é a questão de demanda de milho, com relação à exportação aí, se realmente já tem impacto importante aí com relação à gripe aviária. Realmente já está afetando um pouco, porque no relatório de ontem, de 2 semanas, metade do mês de junho, a SECEX apontou que nós embarcamos aí 152.500 toneladas de frango, sendo que no ano passado, no mesmo período, nós tínhamos embarcado 200 mil. Então, caiu um pouco, né, o embarque, 25% em relação ao ano passado, mas a gente continua embarcando forte, né? No acumulado do ano, o frango está com recorde histórico de exportação, com mais de 2,2 milhões de toneladas, continua sendo um grande produto aí da pauta brasileira, o frango, carne bovina com recorde histórico no acumulado, o suíno com recorde, e o setor da carne, João, faturando aí, nessas 2 semanas desse mês de junho, 5,7 bilhões de reais, soja e carnes, 23 bilhões de reais em divisas, em 2 semanas. Isso dá 2,3 bilhões de reais por dia, João Batista. É isso aí, é o agro. Sem comentários, né? Sem comentários. Não precisa comentar, né? Então, vamos olhar aqui para a bandeirinha e falar, joia, vamos aí, ordem e progresso, e vamos em frente. Dom Vlamir, até amanhã. É isso aí, João. Vamos comentar amanhã de novo aí. Amanhã eu vou falar da Rússia aí, que o pessoal me tinha... E eu peguei uns dados com eles lá, para ver a questão da Rússia em plena guerra, cresce mais do que todo mundo junto aí, os outros. Até amanhã. Cada informação fantástica. Esse é o Tempo e Dinheiro com o Vlamir Brandalize. Agora sim, os preços do trigo, ele já comentou que tem importantes modificações na trajetória dos preços do trigo. Na tela, Gleidson, o trigo ao julho, bela subida do trigo realmente, 11,50, últimos contratos, mas sempre tem delay, né? Último contrato às 13h20, $5,48 lá em Chicago, setembro 5,64 bushel, o dezembro 5,85,5 e o março, Gleidson, é 5 e... Março do ano que vem, tá quanto, Gleidson? 6,04, 11 centes de alta no trigo de março do ano que vem. Muito que bem. Agora vamos aos preços dos hortifrutis, já que eu falei que a Fernanda está se preparando para a Hortitec. Como é que estão os principais preços dos principais produtos do HF no ar? Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Começando pelo preço do leite, apuração feita pelo CPE, apoio da LS Tractor. Vamos ao leite pago ao produtor. Isso no estado do Rio Grande do Sul, a média captada em abril a R$ 2,65 mais 58. Ovo branco, a caixa de 30 dúzias, em Bastos, aqui no interior de São Paulo, CIF a R$ 169,52. Batata, o beneficiador padrão, a Ágata, especial no Triângulo Mineiro, Alto do Parnaíba, saco de 25 quilos a R$ 61,00 mais 25 centavos. Tem a cebola também amarela híbrida, tipo 2 ao produtor, a saca de 20 quilos no Vale do São Francisco, a R$ 35,00. Manga Palmer ao produtor em Livramento de Nossa Senhora, a R$ 4,00 mais 14 centavos o quilo. Lembrando mais uma vez que a apuração é feita pelo CPE, tem apoio da LS Tractor e hoje também temos um destaque da LS Tractor. Vamos acompanhar atentamente essas informações. Vamos lá, Gleidson. O destaque de hoje, nós temos inclusive às terças-feiras todos os destaques da LS Tractor. Podemos colocar em frente? Vamos lá, destaque de hoje da LS Tractor. Quando eu comecei, a gente cantava e depois eu passava o chapéu. Hoje eu tiro meu chapéu para LS Tractor.
Essa empresa sul-coreana tem fábrica por aqui há mais de 10 anos e já está pertinho do produtor, por esse Brasilzão de meu Deus. Com tratores de pequena e média potência é revolução. Se você ainda não conhece a LS Tractor, eu recomendo muito. É minha dupla, vou dar show no campo. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. João Batista Olive. Amigos do Tempo e Dinheiro, o que fazer? Qual é a posição que nós temos que adotar nesse instante? Os preços estão subindo agora. Será que vão ter a tendência? Faz hedge ou não faz hedge? Isso eu estou falando de soja, porque também temos notícias boas no boi. Quem traz essas informações para a gente é o Robson Poloto, lá da G-Trade Cascavel, parceiro aqui do Tempo e Dinheiro, para você ter as suas estratégias. Daqui a pouco a gente vai botar o telefone da G-Trade para você saber dos preços dos prêmios em cima das estratégias do Robson Poloto. Boa tarde, Robson, seja bem-vindo. Oi, João. Aqui tudo bem. Você está operando, né, cara? É difícil pegar esses operadores no meio do frege assim, não, vem cá falar comigo, não estou trabalhando, pô, você também estou. O Brasil está precisando de orientação. Robson, de olho na soja hoje? João, a gente tem olhado essa soja há algum tempo, né? A gente tem falado da soja aí, não é de agora, e ela chegou no ponto de decisão. Ela está na máxima do ano olhando o contrato novembro, que é o contrato da safra norte-americana, tá? E no curto também está na máxima do ano. Só que parece que vai romper. Ela conseguiu um alinhamento de médias aí, que se romper, ela busca um nível que eu digo para o produtor que ele não pode deixar passar, que na minha opinião é $11 no novembro e 11,30 por aí na safra do ano que vem, olhando para março, maio, tá? Eu acho que quem não fez as travas ainda tem que estar muito atento, talvez se ela romper aí essa região, ela pode durar pouco esse momento, porque pode dar essa oportunidade para você. É fazer uma put, travar o preço antes que ele recue, né? Faz o sobe e desce. Então lá em cima segura os 11 no curto e 11,30 no março, é isso? Exatamente. A gente tem que olhar para os dois lados, porque tem gente que tem estoque. Tem cliente que vem carregando esse estoque. Então, pode ser uma oportunidade dele tomar esse seguro, especialmente no novembro, porque um seguro mais curto não custa tanto do que um seguro mais longo, né? Então, ele tomaria um seguro e aí contaria com alguma coisa diferente no dólar, porque a gente vem numa perspectiva de baixa no dólar, que está projetando aí a princípio uns 5,40, mas é uma região de muito suporte. Talvez ele chegue nesse 5,40 e devolva, volte a subir. O Brandalize até comentou, você comenta aí direto, a gente não tem uma condição muito favorável no Brasil. O dólar está caindo porque está caindo no mundo inteiro. Mas a condição do Brasil, se fosse olhar, teria espaço até para uma alta. Então, a gente acredita que, não, como ele já caiu meio ano aí, virou o ano a 6,30 e agora ele está 5,50, ele poderia vir até uns 5,40, tá? Isso ajudaria Chicago a subir também, obviamente, né? Porque o dólar mais baixo aqui deixa o produtor mais arredio para as vendas, ele retém mais o grão, isso ajuda também a alta de Chicago. Do lado do fundamento lá em Chicago, a gente sabe que teve a mudança no mandato de biodiesel, que ajuda também a ele subir. Depois tem uma área um pouco menor e uma expectativa de produtividade do USDA a nível recorde, né? Que ontem, como o Brandalize mesmo citou, as lavouras eram consideradas boas e ótimas em 68%, ou teve uma revisão cortando para 66%. Não é nenhuma tragédia, mas ano passado a gente tinha lavouras em 70% e no frigir dos ovos lá no final a safra não foi tão grande. Então, acho que ele ainda tem aí alguma coisa que pode dar uma ajudada aí, fazer esse mercado dar uma última respirada. A época é boa, né? Junho, julho, é uma época de tensão lá em Chicago, na decisão
da qualidade das lavouras, e isso aí pode dar oportunidade para a gente fazer as travas. Acho que o importante é saber o ponto que você quer, porque quando o mercado chegar lá, se chegar, vai ter um monte de notícia autista. Não, agora vai 12, agora vai 14. Então você tem que saber o preço. Cheguei nesse nível, vou tomar meu seguro, vou fazer minha trava. Porque quando chega, a gente às vezes se perde no meio das notícias. Quando chega, né, claro, porque a gente sempre tem aquela coisa, aquele bichinho chamado ganância, que não, eu quero mais, quero mais. Eu acho que o limite que a gente tem que se colocar é o limite dos boletos, né? Como sempre digo, né? O Maurício Bellinello me ensinou, João Batista, seja um boleto na vida, cara, ele sempre vence, e fala, então tá bom. Aí os boletos não chegar, você tem que mirar o boleto, eu vou pegar uma parte da minha safra para travar aquele boleto. Bateu, trava, né, o Robson? Exatamente, João. Bateu, trava. A maioria dos agricultores deve estar com os custos já formados nesse momento, ou se não está com 100% dos custos formados, está com grande parte deles já formados. Então, ele já sabe o nível que é um nível bom, né? E como dizíamos, o pessoal que eu trabalhei junto ali na Colônia Vitória, em Guarapuava, o pessoal da agrária, o ótimo muitas vezes é inimigo do bom. Você fica esperando o ótimo, ele nunca chega, e o milho está provando isso aí. Tava bom? Com certeza tava muito bom. Mas quem ficou esperando o ótimo agora tá só com a capa da gaita na mão, né? Capa da gaita. Então, resumo, a soja está com um bom indício, mas pode ser que não se sustente, então seria uma boa oportunidade de fazer uma trava, fazer um seguro de preço, ou seja, uma put, né, para evitar o recuo, você ficar lá em cima com esse valor. Enquanto que no dólar, o dólar está com essa tendência, está lá embaixo, mas ele pode subir por causa das turbulências internas. No caso do dólar, é para fazer o quê? Comprar uma NDF, Robson? Não é o caso agora, porque o agricultor ele é um produtor de dólar, né? Então, eu não vejo um bom momento para tomar seguro de baixa para agricultor. Isso aí teve oportunidade, a gente conseguiu ver isso aí lá próximo de R$6, 6,07. Tem alguns clientes nossos aí que estão posicionados, inclusive NDF, em seguro de baixa, lá atrás, mas na nossa opinião o alvo é 5,40. Dali pode ser que, lógico, o mercado faz o que ele quiser, mas nesse nível aí ele poderia estar subindo. E aí sim, o agricultor, se tiver com seguro às vezes de soja, vamos dar um exemplo que a soja deu a oportunidade, foi lá 11,20, 11,30. Tomou um seguro de soja, às vezes depois o dólar começa a subir, a safra dos Estados Unidos confirma alguma coisa melhor, ou olha para o plantio brasileiro e começa a desenvolver bem, ela volta, e aí você tem a oportunidade de fazer o dólar até a sua colheita, né? Então, eu gosto desse modelo de você travar separadamente, Chicago Prêmio Dólar. O telefone da G-Trade, nós temos um funcionário nosso do Tempo e Dinheiro lá na G-Trade, lá em Cascavel, que é o Fernando Sofiati, que é um rapaz que está credenciado pela CVM para trabalhar dentro da G-Trade, que é sócio da Critério, que é sócio da XP, e o telefone 19971108610, está na sua tela, é o telefone para você ligar e saber do prêmio. Quanto me custa isso que o Robson falou? Travar a soja, o dólar está incluso, qual é a operação que eu tenho que fazer e tal? Liga nesse telefone para saber do prêmio. Fale com o Fernando, 19971108610. Nós somos muito chiques, viu, Robson? A gente põe um funcionário aí para ficar te vigiando. Você mexe para cá, o cara fala, o Robson está mexendo ali, hein? Então está mexendo doce hoje na soja. Ô, Robson, temos também boa oportunidade no boi, é isso? Boi gordo? Bom, a gente tem comentado isso há alguns dias e o boi está estacionado aí no segundo semestre nessa região entre 340 e 350 há algum tempo, né? Os fundamentos são bons, né? Ainda mais especialmente pelo ciclo. Se conversa com o pecuarista de maneira geral, todo mundo muito otimista. Mas o problema é justamente esse. Por estar todo mundo muito otimista, tá pagando caro no boi magro para confinar. Então, o milho está muito barato. Está barato. A conta está viabilizando esse confinamento. Só que nada garante que vai estar esse preço lá na colheita. Lá na colheita do gado, né? Quando você for matar o gado. Quando você for terminar ele. Então, a nossa recomendação é um seguro de baixa nesse boi para você garantir suas margens. Se o mercado continuar subindo, você vai perder sim seu seguro. Mas a alta continua sendo sua se você tiver certo. Agora, se você tiver errado, que acontece também, o seguro está te protegendo, está garantindo suas margens. A gente andou analisando aí desde 2016, é o melhor ano de margens
agora, você olhando de junho para frente, né, olhando lá para o segundo semestre, pô, estou pagando isso no bezerro, estou pagando isso no milho, na ração, quanto que vai me sobrar no final com a trava? É o melhor que tem. É óbvio que teve anos que deu melhor, mas aí o produtor estava arriscando, ele comprou os insumos e esperou, e aí o gado subiu. Mas teve outros que ele esperou e o gado caiu, né? Então, assim, você hoje consegue largar com margens, beleza? Mesmo fazer, e essas margens protegem seu seguro. Então, se ele continua subindo, fica extraordinário para você, mas se cair, pelo menos você tem um ano positivo. Então, essa que é a nossa recomendação. Seguro nesse... Ninguém sabe. Não, você falou, se o produtor errou o pulo. Não, ele não errou, ninguém sabe o dia de amanhã. A tendência é de alta. Que beleza, tá bom. Segura esse preço, porque se virar, né, de repente, né, a guerra do lado do Irã, sei lá que pode acontecer. Isso só falando em guerra, né, fora os nossos problemas internos. Se virar, cara, você está com esse preço lá em cima. Mas vai subir ainda mais. Perde o prêmio e ganha no físico. Olha que legal. Né? Não deixe a insegurança tomar conta da sua decisão de negócios, né? Repetindo aí, para você saber quanto custa a operação do boi gordo, ligue para o Fernando César, né? O nosso, como é que é a sigla dele, Robson? Assessor de investimento, aí, né? Nosso aí. Isso. Aí, Fernando. Ligue para o aí, Fernando, 19971108610. Né? Antes de você tomar qualquer decisão. Tome as informações. Pelo menos é de graça e de grátis para saber qual é a posição. Ligue já, não custa nada. Certo, Robson? Perfeito, João. Só para a gente fechar aí, é um detalhe que você comentou anteriormente, essa sana, né? O governo está insaciável por buscar mais dinheiro, por buscar tributos. Então, assim, pode acontecer qualquer coisa aí, né? Então, às vezes ele pode tributar alguma coisa que a gente não espera, nem vou dar ideia para ele. Mas, e aí sim, pode atrapalhar esses preços. Então, você está com uma margem garantida na mão, protege essa margem e se tudo der certo, você vai ganhar muito mais. O seguro nem vai ser usado. Mas pelo menos você dorme tranquilo. Saia do risco. É o resumo da história aqui com o Robson Poloto da G-Trade, o meu amigo Robson, que volta semana que vem. Vamos em frente. Aliás, essa entrevista do Robson vai ser recortada, vai ser distribuída para você analisar, pensar e ligar. Vamos em frente, Robson. Obrigado. Vamos em frente. Muito bem. Vamos falar de café. Deixa eu chamar o Sérgio Braga novamente, porque vem aí as notícias do café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Bom, começamos pelo café no mercado de Nova York. As negociações hoje em todas as posições vinham oscilando e oscilando em queda. Agora ampliou para 2,53% de queda, o vencimento mais curto, que é o setembro agora de 2025, 331,65, perde de uma forma acentuada o café em Nova York no vencimento mais curto. Demais posições, a gente observa também agora 2,60% no julho, 335, já está saindo praticamente das negociações, aí rolagens também para o vencimento de setembro, 331,50, 2,57 de queda, dezembro a 327,20, 2,40 de queda, março 323 mais 0,5, 2,31 de queda. Na B3, sacas em dólares, na mesma linha, em linha com Nova York. Dezembro vale a saca $403,75, uma queda de 2,16%. Vamos saber detalhes do que acontece com o mercado do café? Vamos saber agora com Bruno Labs o que está movimentando esse mercado. Olá, Bruno, tudo bem? Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro e amigos cafeicultores. Vocês estão bem? Mercado subiu na sexta-feira e se segurou. Tentou perder o suporte, voltou e se segurou, terminou o dia com uma alta até que bacana, mas não teve força para seguir o movimento de alta no pregão de ontem. Novas realizações, devolvendo praticamente todo o ganho da sexta-feira. O custo dos fertilizantes, chamados nitrogenados, disparou por conta da guerra entre Irã e Israel. E pode subir mais se isso não se resolver tão rápido. Atenção, produtor, isso pode e deverá impactar diretamente seus custos para as próximas safras. Principalmente aquele produtor que ainda não comprou nada.
Importantíssimo ficar atento quanto a isso, porque é a macroeconomia, o macroambiente afetando o nosso dia a dia. Enquanto isso, o mercado físico, os preços no mercado físico parecem ter encontrado um fundo. O que eu quero dizer com isso? Mas bons dias já que a gente não vê grandes quedas mais relevantes para o preço do café no mercado físico. E na minha opinião, a grande queda já veio. A partir daqui, pessoal, a gente precisaria de um fato muito relevante que pressionasse ainda mais os preços. Na minha opinião, o café, neste momento, no curto prazo, não tem muito mais espaço para cair. Mas vale lembrar, ainda temos um pouco de espaço para queda, certo? Não muito, mas eu acredito que ainda tem. O café pode sim descer um pouquinho mais. Mas pensando no que já desceu, é pouco. Tá joia? Uma boa tarde para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. O Bruno Labs falou a mesma coisa que o Robson Polotto. Gente, tem espaço para cair, então segura. Quem não fez hedge, será que vale a pena? O problema é saber a diferença. Quanto custa para fazer esse seguro? Quanto é o prêmio? Né? Ligue lá para o Fernando, que ele tem também os preços a futuro do café. Não deixa a bola passar. Tem pessoas mal informadas ou mal intencionadas dizendo que o mercado é cruel, é porque o mercado é isso, porque agora as cooperativas vão derrubar os preços. Gente, para com isso. Olha o mercado, nós falamos aqui quantas vezes é muito café que vem aí, os preços estavam altos, era para ter pego aquele preço lá atrás. Mas enfim, né, a gente vai ficar nessa batida, meu cabelo está branco, tanto a gente ficar desesperado de ver os produtores perderem dinheiro e ainda acreditarem, né, em vendedores de ilusão. Não é o caso aqui do Tempo e Dinheiro, onde nós temos a base aqui, né, as costas, com o Vlamir Brandalize de um lado e o Maurício Bellinello de outro, me segurando aqui, me orientando para falar direitinho como estão andando os mercados. Então, agora, vamos voltar a Curitiba, onde está o Maurício Bellinello. Boa tarde, professor Maurício. Agora sim, boa tarde, professor Maurício. Pegou no susto aqui. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Tá operando aí, tá intenso o mercado ou para você tá tranquilo, Maurício? Então, agora que tudo aquilo que a gente falou aconteceu, fica mais fácil, né, João? O dólar mesmo, por exemplo, que a gente falou, eu falei no final do ano passado, que provavelmente aqui seria o topo e ele buscaria 5,40, ele está 1% de bater 5,40. E agora a gente, né, agora todo mundo sabia e está tudo bem, não tem problema nenhum. E é o que você falou agora há pouco, né, conversando com o nosso querido parceiro da G-Trade lá, as janelas não esperam ninguém. O mercado não é cruel, João, o mercado ele é justo, tem regra. Então, se você jogar com as regras, vai bem para você. Mas tem gente que insiste em jogar pelas suas próprias regras e aí, eventualmente, o jogo pode simplesmente não compensar. Não, eu fico desesperado porque a gente tem assim amigos na cafeicultura que são ótimos produtores, mas recebem informações enviesadas de pessoas mal intencionadas que querem jogar contra o mercado, jogar contra as cooperativas. Cara, meu Deus, desde que eu me conheço por gente, eu entendi a força do mercado baseado naquela máxima, né, professor? Oferta e demanda. Isso. Quando você tem muita oferta, o que acontece com os preços? Eles caem. Quando você tem muita demanda e tem pouca oferta, eles sobem. Meu Deus do céu. E aí fica assim, não, porque o mercado é cruel, porque eles querem prejudicar o produtor. Faça hedge, aí nunca você vai ser prejudicado. É o caso do café. E qual é o diferencial? Saber se o custo do prêmio, né, o tamanho do prêmio cabe no seu bolso. Só isso, né, Maurício? Isso, João. Até porque quando a gente tinha saca de R$3.000, ninguém reclamava, não é verdade? Então, assim... Não era para segurar? Dava, né? Mas o problema é, assim como foi a soja nos 200, o milho no 100, o cara, depois que ele tem o saco de dinheiro na mão, ele tem duas hipóteses. Ele pode falar, isso aqui é meu, eu não vou devolver para ninguém. Ou você pode ser o guloso, o agressivão, que agora quer, não, tá no 3.000 no café, agora eu vou querer 4, né? E aí eu vendo. E na verdade, se bater o 4, ele vai esperar o 5, né? Porque esse é o ponto. Não acaba nunca. Esse tipo de financiamento, assim como no dólar o cara esperava o 7, o 8, não fez nada. Hoje, inclusive, fechei aqui uma NDF de um cliente que vence agora no final de junho, né? João, ele tá bem triste, viu, João? Ele travou o dólar dele a 6,12. Coitado. Coitado. Né? E você cantou a bola, ó.
vai descer a 5,40. E os clientes do Maurício, o Maurício começou a fazer NDF para eles acima de 6 e quanto, Maurício? A gente começou no 5,40, 5,50 quando o dólar estava nesse patamar, então a gente travou lá em 5,70, mas o meu recordista é um dólar travado de 6,41. Oh, coitado. Deve estar muito triste. Muito bom. Agora, assim, não, é importante isso, né? A gente deixar isso muito claro, né? Agora, as operações têm custo. O NDF é um custo muito baratinho, mas é importante você olhar a esse bichinho da ganância e fazer, em contrapartida, focar naquilo que o Maurício bem fala. Os boletos. Cara, deixa a ganância de lado e olha os seus compromissos, boletos. Eu tenho um boleto para o mês tal, no valor tal. Quantas sacas você está compromissado, está comprometendo para bater aquele boleto? Trava aquele valor da saca. Se cair, você está travado. Se subir, graças a Deus, né, Maurício? Isso, João. Mas eu acho que esse problema da ganância, que, de novo, é normal, ganância é parte da gente, tá junto com todo mundo tem. É mais o lance de você ser dominado por ela ou dominá-la, né? Esse é o papo da história, né? Porque é o que eu falei, esse ano nem foi um ano, especialmente na soja, não foi um ano assim que deu um milagre de rendimento a mais nos travamentos, tá? Porque o bushel está parado há não sei quanto tempo, o prêmio está parado também, e o dólar que deu a grande janela. É o que eu falei, a média dos meus clientes esse ano conseguiu de 10 a 12 reais a mais por saca na soja. Pode parecer pouco, na minha opinião, é muito dinheiro. Não é igual aos 20 que a gente conseguiu, por exemplo, no ano anterior, mas, de novo, isso é uma coisa que depois eu posso sentar lá na mesa do restaurante comendo a minha carne lá e ficar muito triste, que eu ganhei só 10 a mais. Por que eu estou querendo dizer isso? As janelas não esperam o agricultor. As janelas não vão favorecer ninguém objetivamente. Quem vai se favorecer disso, né, é o navegador. Ou seja, você se jogou no mar com o seu barco, você tem que conseguir surfar a melhor onda que aparece. Não aquela que você esperava que viesse. Aquela que você esperava, guarda para você, né? Eu estou dizendo isso, João, porque, por exemplo, o dólar agora. Eu já estou ouvindo um monte de gente reclamar do dólar agora, porque o dólar caiu muito agora. Beleza, o dólar caiu bastante? Eu acho. Que bom. É cíclico, está caindo no mundo inteiro. O Brasil não vai ser uma ilha e vai ser diferente aqui. Mas olha que legal. Abre uma janela agora muito boa para compra de insumo. Porque o dólar cai e o seu fertilizante, seu químico cai de preço, né? Ou seja, e esse é o ponto, João. A pessoa vai sempre... Das duas, uma. Ou você vai ser o cara que vai sempre reclamar da vida, que o mercado, aquela história, né? O mercado malvadão está correndo atrás de você, ou você vai fazer como centenas, milhares de agricultores, incluindo o seu comprador, né? Que fazem diferente. Tentam tirar um pouco mais do que aquilo que basicamente vai te ser ofertado. É disso que se trata. Ficar rico em uma safra? Talvez aquele pessoal que gosta de vender sonho enlatado acredite nisso e faça você acreditar. Olha, assim, eu aprendi na prática, né? Além da eterna balança de oferta e demanda, saber que você não tem que ter aspirações maiores que cabem na sua vida. Você tem um patamar, você tem um compromisso. E eu aprendi isso, viu, Maurício, com os holandeses aqui da Olambra. Ali tem um leilão. O leilão de flores é em cima do leilão reverso. Não é quanto você paga mais, é quanto você precisa daquele produto. É aquele produto. Eu preciso daquele produto, ele está valendo tanto, deixa eu pegar ele antes que alguém pegue antes. Eu preciso do produto, eu preciso daquele volume, preciso daquela conta. Aí, então, é bater antes. Então, para mim, eu aprendi muito que no leilão reverso, mais importante você ter o produto nas mãos, né? E aí, por exemplo, vamos voltar ao milho. O milho para novembro, né? O Vladimir falou agora, nós ficamos lá aí pregando, estava 82, segura esse preço. Agora está 67. Olha a diferença, hein? 82 para 67. Pelo amor de Deus, gente. Né? Teve gente... Hein, Maurício? Os seus amigos pegaram 82 o milho, né? Então, a gente monitora, João, mais o setembro, tá? O novembro é menos. Não que ele não seja importante, mas ele é. A gente gosta do setembro, né? Setembro teve uma janela muito boa, perto de 74, e agora ele está na faixa de 63. Né? Caiu 11 reais. É muito dinheiro. Né? Assim, E detalhe... Se você não pegou a janela do 74, por qualquer motivo, a vida é assim, às vezes passa, acontece, né? Mas o detalhe é que agora nós temos um fundo de 63, que eu acho, inclusive, que é um fundo bem relevante. Eu ficaria bem de olho nele se eu fosse vocês, né? Porque eu acho que vem uma oportunidade pela frente. E olha que legal, assim como foi o 74, aí no meio do ano passado, teve o mesmo fundo de 63, nessa mesma época. Inclusive, né? Olha que legal, ele está fazendo de novo, na mesma época. Mas será que isso é uma coincidência? Não, chama sazonalidade, inclusive.
Ou seja, todo ano, por causa de oferta e demanda, que é específica de um período, você tem mais e menos preço, né? Ah, mas aí o mercado malvadão, então tá querendo te enganar todo ano. Ou você está permitindo que ele se engane. Bom, enfim, sabe, todas essas orientações preciosas do Maurício, a gente junta tudo isso no nosso curso de introdução. Ah, você não sabe, está boiando, como é que faz para saber? Cara, entre no nosso curso de introdução. O telefone está aí para você mandar uma mensagem para a Kátia Delfino, 199-8907-8047, e você se inscreve no nosso curso. Hoje, a novidade, hein, Maurício? Hoje a gente pode anunciar que nós temos uma data para a gente começar efetivamente as aulas. São três lives, né? Vamos marcar uma data, professor, pelo amor de Deus. Vamos lá, João. A gente vai tentar marcar essa data para estabelecer o início do curso dessa. Mais uma turma incrível, né? Fico muito feliz de ver os agricultores se mobilizando para conseguir entender isso, né? Porque, de novo, depois de um tempo, fica até meio chato a gente ficar falando, porque é até repetitivo. Mas detalhe, que bom que fica repetitivo, porque é repetitivo. Todo ano é igual. Então, você tem que entender a volatilidade, você tem que entender a sazonalidade, você tem que entender as forças do mercado. E é tão simples, cara. Ó, são 10 aulas gravadas sobre soja, petróleo, milho, o que é um contrato, qual é o tamanho do contrato, quando ele vence e tal. Para você ouvir, é gravado, você ouve e tal. Aí você fica cheio de dúvida, mas será que é azul? Será que é verde? Aí você tem 3 lives para perguntar para o Maurício. Maurício, é azul ou é verde? Como é que faz o primeiro passo? Olha que legal. E é isso, a gente começa assim com o pessoal todo ansioso, querendo saber imediatamente como é que trava o preço no primeiro dia, primeiro minuto. Aí depois o Maurício vai acalmando os caras, não deixa ninguém para trás. Chega no final da terceira aula, é uma coisa maravilhosa, né, Maurício? Eu fico até emocionado porque as pessoas ficam muito agradecidas, porque o curso do Maurício simplesmente é sair lá do Platão, né, da caverna, e ver a luz. Puxa, eu não sabia que era assim. Simples assim, é só você querer. Então, entre no nosso curso, 199-8907-8047. A primeira aula, dia 1º de julho, professor? A gente vai batalhar por ela para conseguir nessa data, vocês que estão com a gente assistindo, espero todos vocês aqui, né? Sempre digo, inclusive eu recebi uma mensagem anteontem de um aluno que fez esse curso, fez meu curso profissional também, e hoje inclusive se transformou num profissional do ramo, ajudando outros agricultores, que ele falou assim: Maurício, a grande vantagem sua é que você fala de um jeito que parece que você está ofendendo o cara, a inteligência dele quando você fala daquilo, e eu entendi que aquilo que você está fazendo não é uma ofensa. Muito pelo contrário, você estava instruindo as pessoas para pelo menos elas saírem do conforto. Porque fazer errado durante muito tempo, por mais que seja ruim, a gente vai acabando se acostumando, né? E o mercado todo ano vai tirar dinheiro de você, todo ano. E ele não quer saber se você tem muito dinheiro ou pouco, não interessa. Então, que tal se você não... Seja então mais um desses ofendidos, por assim dizer, nessa brincadeira, né? E vem para cá com a gente fazer parte desse curso de introdução, os primeiros passos. Como o João comentou, são 10 horas de conteúdo gravado em 10 aulas, mais as 3 aulas tira dúvidas das últimas 3 turmas e também mais 3 aulas ao vivo gravadas com vocês, né, João e eu tirando dúvidas sobre o conteúdo. Manda mensagem de texto nesse WhatsApp, fala com a Kátia que você quer participar, ela vai te dar informações do curso. Se você aceitar, ela vai te colocar num grupo silenciado do WhatsApp e a partir dali, somente a partir dali, eu vou mandar o link já para você fazer a inscrição, João. Muito bem, então estão abertas as inscrições. Mande mensagem para o 199-8907-8047 com esse diferencial. Se você quiser continuar perdendo, colocando a culpa nos outros, dando ouvido para as pessoas mal intencionadas, fica à vontade. Se você quiser sair da escuridão e vir para a luz e saber como é que o mercado funciona, você não vai sair operando, hein? Você vai saber como o mercado funciona, como o seu cliente age e como é as forças do mercado. Vai querer brigar? Ah, o Mauricinho aí, Mauricinho! Muito bom, é o nosso futuro aí. Maurício, muito obrigado aí mais uma vez e vamos em frente, meu amigo. Vamos, João, muito obrigado a você. E só para fazer um comentário que a gente pouco fala dele, a China passou a instituir, ou entrou em atividade de novo, a política de preço mínimo para o trigo, né? Ou seja, eles vão passar a pagar 2.300 yuans por tonelada. E esse preço não cai mais na China, lembrando que a China é o maior produtor de trigo do mundo. E daí qual é a consequência para nós? No mínimo, queda da volatilidade para baixo, porque se você não tem, dentro do seu maior comprador, o maior produtor do mundo, você não tem mais a hipótese de ver o preço caindo, né? Você joga pressão sobre os compradores agora, porque o preço tende a ter dificuldade. Então, você que é produtor de trigo, eu ficaria de olho.
Boiou nessa informação? Venha para o curso de introdução, pergunte mais para o Maurício, um show. Obrigado, professor. Vamos em frente. Se Deus quiser, João. Ótima tarde a todos. Muito bem, como também disse o Robson Polotto, nós temos uma boa volatilidade no boi gordo. Vamos prestar atenção nas notícias da pecuária com Sérgio Braga. Vamos aqui que deu problema lá com o Sérgio Braga. Então, os preços da pecuária a primeira posição aí, Gleidson, é a primeira, junho 317,40, a arroba, julho 327,75, agosto 329,50, setembro R$330,70 são os preços. Olha, coloca de novo aí, Gleidson, por favor. Olha o vencimento mais longo aí, o setembro está no vermelho, 330,70. O mercado está oscilando, hein, pessoal? Muito bem. Vamos agora aos comentários do CPEA. Hoje é com o Bernardino, né? Thiago Bernardino, do CPEA, analisando essa volatilidade do mercado do boi gordo com vocês. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Thiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Hoje, dia 17 de junho, terça-feira, mais um boletim do mercado pecuário. Mercado esse que começa a semana, no nossa visão, estável, com as negociações firmes no patamar ao redor dos seus R$315, R$314, alguns negócios acima dos 320, mas também muitos negócios no patamar de 310. O mercado ele vem refletindo essa queda de braço, né? Obviamente indústria, pecuarista, a escala de certa maneira reduzida em algumas regiões, mais altas em outras regiões, mas também exportação vindo no ritmo forte. A carcaça no atacado paulista subiu em relação à sexta-feira, então a gente já tem uma carcaça casada sendo negociada a R$330, R$331 a arroba, né? E obviamente tendo um spread aí algo em torno de R$15 frente à média do indicador CPEA Exalc, R$314, R$315. Mercado futuro pressionado no dia de ontem, muito por mais essa estabilidade, então a gente está, obviamente, na segunda quinzena do mês. Tradicionalmente, o mercado futuro ele vai se aproximar do mercado físico, mas a gente sente aí um mercado futuro mais próximo aí, como a gente disse ontem, R$317, R$318. É claro que a gente tem aqui terça e quarta-feira pré-feriado para movimentar esse mercado. O mercado, como eu disse, deve ficar mais ajustado, mais estável essa semana, com alguns frigoríficos sim, dando férias aí, ou férias não seria o termo, mas utilizando o feriado aí, já abateu-se no sábado, então trocando sábado passado por sexta-feira. Então, possivelmente as compras se foquem, né? Focalizem entre terça e quarta-feira, e sexta-feira a gente tem um mercado mais fraco. Então, a expectativa é perante o que vai acontecer nos dias de hoje e amanhã no mercado pecuário. Mas é um mercado realmente que vem mais ajustado, de certa maneira estável nesse patamar entre R$310 e R$320. Amanhã a gente volta com mais informação. Grande abraço a todos. Obrigado, Thiago Bernardino. Aliás, um dos principais, ou talvez um dos maiores analistas físicos do mercado do boi gordo, lá dentro do CPEA. Informações de todas as partes entram para o Thiago, e o Thiago vem aqui para a gente dar esse posicionamento fantástico que nós vamos redistribuir pelas nossas mídias sociais. E preste atenção, olha o que ele falou, tem um spread aí entre o físico e a B3 de R$15, olha, e o mercado futuro oscilando. Então, de novo, aquela história, será que não é o momento de você saber quanto está o prêmio a futuro para você assegurar antes que ele recue? Né? Põe o telefone para a gente, Gleidson, como é que está o telefone do nosso assessor de investimento para você saber quanto custa o prêmio. 199, pode 7110-8610, 199-7110-8610. Não custa nada você ligar para o Fernando Sofiati e perguntar para ele quanto é o prêmio a futuro do boi gordo na B3, para fazer contas. Né? Fique esperto. E outra informação, todos os preços do CPEA, né, de mamando a caducando, todas as eras e todas as praças, você tem no nosso site o Tempo e Dinheiro Oficial para os assinantes do clube. Então você assina, você entra na comunidade, são 15 editorias, você tem lá a editoria de pecuária com todas as informações, as análises do CPEA da tarde, por exemplo, muito importante para você se posicionar, né? E depois
ainda você entra no site, o Tempo e Dinheiro Oficial, e tem lá todos os preços para você. É um show de informação. Ou seja, não dá para você ficar fora, né? Entre na nossa comunidade de informação. Agora, para completar o show de informações, vamos a Isabela Camargo, da HN, porque a HN também tem um posicionamento mais voltado para a exportação. Isabela. Olá a todos. Bom, as exportações brasileiras de carne bovina in natura, elas seguem em um bom ritmo e, segundo dados do SECEX, até a segunda semana de junho foram exportadas 117,2 mil toneladas de carne bovina in natura, que representa uma média diária de 11,7 mil toneladas, que é um aumento de 21,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Para a carne suína, o cenário não é diferente e os embarques também continuam aquecidos. Nesse período, foram exportadas 51,7 mil toneladas, que representa uma média diária de 5,2 mil toneladas, é um aumento de 10,3% na comparação anual. Já em relação a carnes de aves, foram exportadas 152,4 mil toneladas, com uma média diária de 15,2 mil toneladas. É uma queda de 25,3% em relação ao ano anterior. Em relação à carne de aves, ainda a gente tem a questão das proibições, né, após o caso de gripe aviária, e por isso esses resultados negativos. Mas na nossa visão, a gente acredita que em breve os embarques devem retomar o que a gente via anteriormente a esse caso. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Tomara, viu, Isabela? Puxa vida, uma queda de 25% das nossas exportações de carne de frango é muita coisa. Por isso a sanidade é extremamente importante. O Brasil tem um protocolo e nós vamos sim superar, como disse a Isabela, esse problema da gripe aviária. Ok, vamos continuar informando a todos vocês. Estouramos o tempo, mas vamos recortar, vamos editar todas as editorias do programa, vamos passar para o nosso clube. Seja o produtor mais bem informado do Meu Brasil, entre no Clube do Tempo e Dinheiro. E amanhã a gente volta com mais Tempo e Dinheiro ao vivo aqui, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do Meu Brasil. Obrigado pelo apoio, viva o Brasil e vamos em frente. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do Meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes, por isso o nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do Meu Brasil. E vamos em frente.